quando o Flamengo ganha, vocês não fazem isso, né? Eu vou dizer um negócio pra vocês, nada me irrita, nada tira o ano espetacular do meu time, entendeu? Vocês ainda vão falar muito do Flamengo durante os próximos anos, aquele ano que o Flamengo ganhou tudo, tava impossível, Arrascaeta, todos eles, entendeu? Então isso não me abala, tá? Tô plena. Continuo plena. Você está plena? Quem está plena? Cafonove. Esse goleiro é um Cafonove. É, Cafonove. Tem um cabelo muito grande. É engraçado, mas o cabelo do Safonov é igualzinho do Felipe Luiz. E você acha o Felipe Luiz chique e o Safonov acha ele incrível, acha ele o máximo, poliglota. Mas quer dizer que usa rabo de cavalo. Português, fala inglês, fala espanhol, é chique, é bem aceito no mundo inteiro. Esse técnico é o máximo. Quer dizer que então ele usa rabo de cavalo e é incrível. O Safonov usa rabo de cavalo e é brega. Cafonove. Ele é o Cafonove, esse goleiro. O Safonov tinha uma toalha. Ele tinha uma toalha. Isso é mérito dos preparadores de goleiro. Isso é mérito da comissão técnica. Ele tinha uma toalha. Não significa que o jogador vai bater sempre igual, mas dá uma olhada com todos os jogadores do Flamengo, onde cada um provavelmente poderia bater. Onde cada um provavelmente bateria. E o pé, né? Se era destro, ou canhoto, ou seja, isso foi muito bem feito, né? Baita estúdio, isso mostra como é ser profissional. Claro que o goleiro tem muita qualidade, claro que o goleiro tem muita percepção, pode ser que ele veja a toalha e não vá para aquilo que está na toalha, mas é isso que eu espero que a comissão técnica do Ancelotti faça. É isso que eu imagino que a comissão técnica do Palmeiras e do Flamengo tem obrigação de fazer. Obrigação, esses caras ganham uma fortuna e tem que parar e trabalhar. Por isso que o treinador tem que trabalhar 12 horas por dia. Por isso que eu vou treinar 10, 12 sessões de treino e o Felipe Luiz não vai chegar para a cara do Léo Ortiz que está sentado e vai falar, você vai bater o pênalti? Ele fala, não vou bater o pênalti nem a pau. Que é isso? No dia 5 você vai receber o salário ou não vai? E eu, treinador, eu não vou perguntar. Eu, treinador, já tinha te dito isso aqui antes dessa cobrança de pênalti. Não, a gente falou sobre isso na Copa do Mundo. Eu, treinador, eu não vou perguntar nada, eu vou determinar. Você vai bater em primeiro, o outro vai bater em segundo, o outro vai bater em terceiro. Se o melhor batedor vai ser o quinto, se algum batedor meu errar antes, o melhor batedor meu bate na sequência do erro. Ou seja, eu vou determinar, Glenda. Eu sou o treinador, eu mando. Esses treinadores, aí entra a inexperiência do Felipe Luiz. Não tem que perguntar nada. O Tite fez a mesma coisa. Mas o Tite é incompetente. O Felipe Luiz é mais competente do que o Tite. O Tite não sabia. Agora, a competência do Felipe Luiz foi a reação dele quando o jogador, quando ele vai falar, você vai bater, ele fala, não, eu não vou bater de jeito nenhum. Quando ele vira, assim, o rosto é o mesmo. Isso é que é competência, de não mostrar. Ele não mostrou nada. Se ele estava com raiva, se ele ficou desapontado, se ele tudo bem, é assim mesmo. Ele engoliu seco. Ele engoliu seco. Ficou assim, de uma postura como técnico. Eu vou reúne todo mundo. Primeiro que não vai estar sentado. Não vai estar sentado. Reúne todo mundo em volta de mim aqui, todo mundo. Reúne todo mundo em volta de mim. Aí vem todo mundo e eu falo, número 1, você, número 2, você, 3, você, 4, você, 5, você. Atenção, 5. Atenção. Se o número 2 errar, você já é o terceiro. Você sai de quinto e passa a ser o terceiro. Tamo junto, firme, confio em vocês. Atenção, vem cá, Rossi. Você já carregou a gente em várias, vai carregar hoje de novo. Olha pra cara dele, firme, meu amigo, e tamo junto e acabou. Basicamente é isso. Quando o cara não tem esse tamanho, ele vai ter dificuldade. Você precisa ter experiência para saber que o Felipe, quando acontecer da próxima vez uma cobrança de penalidade, garanto a você que ele vai evoluir nessa questão, porque o Felipe aprende muito rápido. Ele é muito bom. Ele aprende muito rápido. E como ele aprende muito rápido, ele não vai cometer mais os erros que ele cometeu e nem os flamenguistas vão cometer os erros que cometeram nas cobranças de penalidade. Então, mas o que você acha que aconteceu? Isso é falta de treinamento? Isso é falta de poder mental? O que acontece, mano? Como é que 4 jogadores perdem seguidamente os pênaltis? Em 5 cobranças, 4 perdem, só o primeiro faz. Isso é o quê, gente? Tem umas coisas que são interessantes. Pra mim, isso tem coisa que você pode controlar, tem coisa que você pode controlar e coisa que você não pode controlar. O que eu posso controlar? O gol tem 7,32 metros por 2,44. O gol vai daqui
até a outra ponta. Olha como é grande o gol. Você põe o Safonov ali no meio e fala para ele, eu vou cobrar no teu canto direito. Mas se eu ainda acho que essa cobrança aí do Pedro, ele estava adiantado. Se você cobrar, mas ele estava com o pé no chão, o pé base ficou no chão. Então se você tiver 2 metros de perna, você fica 2 metros para frente. Por isso que não, você não fica para frente. Você não pode tirar quando você salta o pé. Eu tô com o pé aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Com o pé base que conta. O pé base mas tá errado isso. Se você, mas é a regra, né? Se você tem o pé base firme na linha, o pênalti é validado. Tanto que o VAR checou. Eu sei. O VAR checou. Eu vi. O VAR checou. Então, ele cumpriu a regra. Por isso que o goleiro, quanto maior ele for, mais ele vai atrapalhar o cobrador de pênalti. Então, o Cafonov foi lá Mas o Flamengo jogou bem, tem que respeitar. Não, tem que respeitar muito. Tem que respeitar muito. E muito mesmo. Enquanto aguarda a negociação para definir o futuro, o Filipe Luís passou pela Espanha e fez uma visita ao CT do Atlético de Madrid. Aliás, bonito demais vê-lo sendo recebido pelos ex-companheiros, né? Reencontrou os ex-companheiros, ex-amigos, o goleiro Black, o atacante Griezmann, o técnico argentino Diego Simeone, o comandante do Flamengo foi jogador do clube espanhol em 2 passagens, de 2010 a 2014 e também de 2015 a 2019. Disputou 333 partidas. Muito bacana ver, e é isso que interessa. No final de tudo, é isso que resta. O carinho e o respeito que você acaba deixando, as boas memórias e as boas lembranças, não é verdade? Assim, quando eu for embora, você vai lembrar de mim com carinho. Não, você não vai ter essa chance porque eu vou embora primeiro. Mas não vai mesmo. Você não vai ter essa chance. Não vem com essa Você não vai ter essa chance. Olha só, por falar em coisa boa, ele nos visita, ele só tem um defeito grave. Qual é o defeito? É gravíssimo. Qual é o defeito? É muito grave. Qual é o defeito? É flamenguista. Que isso? Isso é uma qualidade, Lia. Saudações! Um ano brilhante. É um ano maravilhoso. Olha só, e se promessa é dívida, há alguns meses ele esteve aqui no Show do Esporte. Disse que se o Remo conquistasse o acesso para a primeira divisão, voltaria ao programa para celebrar essa conquista. E não é que o Leão Azul fez bonito? É uma alegria receber novamente. Vem pra cá o CEO da Norsk Hydro Brasil, Anderson Baranov, grande parceiro aqui do esporte. Vem pra cá, vem pra cá. Pro Neymar ir pra lá, mas a direção do Flamengo não pensa em contratar o Neymar. Até pelo contrário, Bruno, pelo que a gente tem trazido de informações aqui, a ideia do Flamengo é até rejuvenescer o elenco. Claro, tem aí as questões de saídas, de chegadas, do próprio da Juninho, estrutura, né? Sim, não. Eu não vou dizer aqui que a notícia que saiu na Espanha está errada, até porque, como você bem ilustrou, tem a ver muito mais com o desejo dos jogadores do Flamengo, que são amigos do Neymar. Isso eu nem sequer desconfio, até porque a amizade é muito grande. Agora, o que a gente tem de informação, e não só a gente, até porque tem sido já uma informação difundida nos últimos dias, é que na visão da diretoria, na visão do BAP, na visão do Boto, enfim, da estrutura do Flamengo, o Neymar não é hipótese. O Neymar até pode ser hipótese na cabeça dos jogadores do Flamengo como desejo. Mas se isso vai acontecer, não vai acontecer. Então caminha mesmo o Neymar para renovar com o Santos, ou se surgir algo diferente nas próximas horas aí. Mas Flamengo não cogita o Neymar. E sobre o Filipe Luís, tem alguma novidade? Bruno, como é que aí na Europa foi vista a participação do Filipe no Intercontinental, depois, claro, também da boa atuação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes? Especialmente na Espanha, repercutiu muito bem. A forma como o Flamengo se entregou em campo, a forma como o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis o jogo contra, não vou dizer o time mais poderoso do mundo, mas os mais poderosos do mundo. Enfim, uma equipe muito bem trabalhada pelo Luiz Henrique. Então, a moral do Filipe Luís só aumenta, tá lá em cima. Mas uma coisa é a moral, outra coisa são os mercados abertos. E aqui eu vou explicar de forma muito clara que o processo dele de renovação com o Flamengo continua ali num processo de negociação. Não está fechado, nem sequer perto assim tanto de assinar, como disse o BAP lá atrás. Ainda vão sentar, ainda vão renegociar algumas situações. Então não dá para dizer que está fechado ou que vai fechar. Muita calma nessa hora. Mas uma coisa que é importante aqui, um ponto muito importante, é a forma como o Filipe Luís é enxergado do ponto de vista burocrático na Europa. Uma coisa é a avaliação da imprensa, a avaliação dos torcedores, a avaliação, enfim, dos outros clubes do futebol europeu. Mas na prática, aqui eu vou explicar muito rápido, o Filipe Luís ainda não tem a licença Pro da UEFA. E para treinar e para assinar a súmula, que é o mais importante,
na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Alemanha, enfim, nos principais palcos, você tem que ter a licença Pro da UEFA. Caso contrário, você chega com a licença A, mas não pode ser inscrito como treinador. Você acaba sendo inscrito como auxiliar. Tanto é que no Mundial de Clubes, por exemplo, agora, ou também na Intercontinental, quem assina a súmula do Flamengo é o Ivan Palanco, que é o espanhol auxiliar do Felipe Luiz, que tem a licença Pro da UEFA. O Felipe Luiz não tem ainda essa licença e por isso não pode assinar nas competições internacionais como treinador principal, ele assina como auxiliar. Então o treinador principal do Flamengo na visão da UEFA hoje e da FIFA passa a ser o Ivan Palanco. Para o Felipe Luiz conseguir essa licença Pro da UEFA, são dois caminhos. Ou ele fica 3 anos trabalhando num clube de primeira divisão, e ele não tem 3 anos ainda no Flamengo, ele vai partir agora para o seu 3º ano se assinar contrato, ou faz o curso Pro da UEFA, termina o curso Pro da UEFA na Europa. Mas para isso, evidentemente, ele teria que largar o Flamengo. Não dá para ser treinador do Flamengo de dia e à noite fazer curso na Europa. Enfim, a geografia não permite, enfim, não é tão fácil assim. Então, os clubes da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, gostam do Felipe Luiz? Claro que gostam, até porque ele também é agenciado pelo Jorge Mendes, que abre ali um caminho muito grande. Mas, na prática, esses clubes hoje não vão optar pelo Felipe Luiz. O Fenerbahçe da Turquia optou recentemente, tentou contratá-lo, porque na Turquia há ali uma brecha que é possível. O que me explicaram foi, o Felipe Luiz sendo contratado como, entre aspas, auxiliar, seria viável em Portugal e na Turquia. Por isso o Fenerbahçe procurou. Agora, Inglaterra, Espanha, Itália, mesmo podendo contratá-lo como auxiliar, não é assim que ele consegue a permissão e por isso hoje é um cenário mais distante o Felipe Luiz nos tubarões do futebol europeu por conta dessa falta da licença Pro da UEFA. Mandaram aqui, ó, Felipe Luiz é o melhor que aconteceu nos últimos anos no futebol brasileiro. O pessoal, não dá para fazer EAD? Não dá no sentido da dedicação que ele tem trabalhando pelo Flamengo, né? Mas só uma dúvida que eu fiquei, se ele completar 3 anos dirigindo o Flamengo ou dirigindo um clube aqui no Brasil, ele obtém a licença, Bruno? Ele obtém a licença, um acordo entre Conmebol e UEFA, chancelado pela FIFA. Ele tem 1 ano e meio de Flamengo, né, se você for analisar, porque ele entra logo depois que o Tite sai. Esse 2025 é o primeiro ano que ele tem completo. Então, na minha perspectiva aqui, seriam 3 anos completos. E para acontecer isso, então, seria lá para o meio de 2027, nem tanto no fim de 2026. A gente vai mostrar como é que tá o calendário do Flamengo no início do ano. Porque, bom, a gente viu o Flamengo chegando, né? Coloca de novo ali a chegada dos jogadores do Flamengo, o que aconteceu foi na manhã de hoje, não foi, Leão? Que os jogadores desembarcaram isso, então a gente viu que tinha até alguns torcedores ali recepcionando e os jogadores chegando e a gente vê também, olha lá, ó, quem que tá saindo ali, vamos ver. É o Varela, Royal saindo primeiro, aí tem o Maurício ali que é da assessoria, recebendo a rapaziada, o pessoal ali do staff, né? Também. Alguns diretores também saindo, ó, o Rafa Gaúcho aí da assessoria também desembarcando. Viagem longa, né? Essa viagem ela é bastante longa. O conforto e tal, mas não, é cansativo, é chato. Avião é complicado. É o Plata, né? É o Gonzalo Plata. Boa. Então, um dos fisioterapeutas ali do clube também. Também? Esse é o Juninho, né? Juninho. É o Juninho. Juninho, que provavelmente vai já agora finalizar a transferência para o México, como trouxe o Bruno Andrade em primeira mão. Eu não vi o Felipe vice de futebol. O Jorginho. O Jorginho. Não tem. Aí, ó, torcedor também. Beleza, chegada tranquila, então, do Flamengo por lá. Tem o calendário, porque aí já tem Nossa, imagina que vai ser essa Supercopa do Brasil, Hernan? Flamengo, ou Vasco ou Corinthians? Do quê? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Quando é? Deixa eu ver. O Carioca começa em 14 de janeiro. Supercopa dia 24 de janeiro. Vai ser jogo bom, hein? Tem local já? É Brasília? É Brasília, né? Não está definido, mas deve ser em Brasília. Nossa, o que eu ouvi que Brasília é forte candidato, favorito a receber a final única da Copa do Brasil a partir do ano que vem. Sim, também. A Supercopa foi em Belém, né? Foi em Belém esse ano. O Flamengo e Botafogo. Choveu, foi depois da chuva só. Então, olha lá, ó.
A Recopa, primeiro jogo na Argentina e depois 26 de fevereiro, final no Maracanã. Seja muito bem. A final esse ano foi aqui, né, do Botafogo com o Racing. Isso. Foi no dia 27 de fevereiro esse ano. Posso falar uma coisa? Acho que o Flamengo ganha os 2 jogos aí do Lanús. Também acho. Se jogar com o time principal... Vicari. Também acho. Fala, Brunão. Não, só para lembrar essa questão do Felipe, como eu disse, ele tem a licença A, mas ele pode ser contratado por um clube da Espanha, por exemplo. Só que isso não pode acontecer no sentido de assinar súmula e ficar em pé. E ninguém na Europa avança por isso. Por exemplo, o que aconteceu recentemente aqui em Portugal, com o Rubem Amorim, hoje técnico do United, ele não tinha ainda a licença Pro da UEFA, ele assinava como auxiliar do Sporting, e aqui é só um caso engraçado para poder explicar o porquê é tão difícil assim, é quase... A Inglaterra esquece, a Inglaterra não contrata sem o nível Pro, esquece. Outros mercados até podem encontrar essa brecha de escrevê-lo como auxiliar. O Mauro César, na informação dele, no vídeo publicado no canal do Mauro César, aliás, inscreva-se no canal do Mauro César, tá lá que o Flamengo vem encontrando uma certa dificuldade até para renovar o contrato do técnico Felipe Luiz e que já teria um plano C e um plano B para caso o Felipe Luiz decida não renovar com o Flamengo, né? Então, assim, qual seria esse plano B? Quem seria esse plano C? É muito importante porque, para mim, não pode ser um técnico brasileiro. Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não há um técnico brasileiro hoje que se encaixe nesse perfil, que se enquadre nesse perfil. Não existe. Teria de ser um técnico estrangeiro. Eu vejo alguns técnicos estrangeiros até com possibilidades. Um deles é o Roberto De Zerbi, né, italiano, que dirige hoje o Olympique de Marselha, que tem uma clara influência no trabalho do Felipe Luiz. Embora o Felipe Luiz não cite isso nominalmente, Roberto De Zerbi é um técnico que tem ali uma admiração evidente do Felipe Luiz. Agora, é um trabalho do José Botto esse. É para isso que o José Botto foi contratado pelo Flamengo, para, nesse tipo de caso, ir ao mercado e tentar encontrar um profissional que esteja à altura do Felipe Luiz, caso o Felipe Luiz não renove com o Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que gostaria de ter uma multa rescisória alta para que justamente o Felipe Luiz não saia no meio do ano. Isso é muito importante, né? Porque o Flamengo tem de conversar com o Felipe Luiz. O André Rocha fala muito sobre isso, né? Olho no olho com o Felipe Luiz e ali estabelecer um acordo para que ele não saia no meio do ano, porque sair no meio do ano e sair agora é pior sair no meio do ano, né? Embora eu sempre diga aqui e relembre 2019, quando o Abel Braga sai no meio do ano, mas aí vem Jorge Jesus, um técnico muito superior, e faz o que fez pelo Flamengo, né? Embora, para mim, o trabalho do Felipe Luiz seja tão bom quanto. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Tão bom quanto o do Jorge Jesus, tá? Sendo um técnico muito mais jovem. Até por isso, eu acho que o Felipe Luiz não tem de se precipitar para chegar e falar, não, eu vou para a Europa. Então vai para onde para a Europa, cara pálida? Né? Vai chegar num clube de segundo escalão, agora vai estudar para ir no meio do ano para um clube de segundo escalão. Acho muito difícil que o Felipe Luiz assuma um clube de primeiro escalão no futebol europeu. Mesmo grandes técnicos que são de fora do continente europeu chegaram ao velho mundo em times menores. Você pega o caso do Maurício Pochettino, por exemplo, dirigiu o Southampton, da Inglaterra. Depois ele vai ao Tottenham, né? O Simeone chega... Ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte trazendo para vocês informação do Mengão. Travada aí a negociação desde ontem, né? O Mauro César Pereira fez um vídeo no seu canal alertando, né, dessa dificuldade que o Flamengo estava tendo em renovar o seu contrato com o nosso técnico aí, que brilhou na temporada desde que assumiu, né, 2024, ganhando a Copa do Brasil, e esse ano aí
tirando de sobra o Campeonato Brasileiro 2025 e também a Libertadores, e fazendo uma boa partida na final contra o PSG no Mundial de Clubes. 3 jogos do Flamengo no Mundial, conseguiu vencer do Cruz Azul, Pirâmides, enfrentou já cansado, time um pouco mais cansado na final o PSG, e a partida foi para os pênaltis. Então vamos ver qual vai ser o trabalho de Bottas aí para tentar essa renovação de contrato de Felipe Luiz. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação!